Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Eles apenas mostram a miragem de coisas negativas. A isso se refere a Sutra do Lótus com as seguintes palavras: mesmo quando chega o fim do ciclo e a humanidade parece destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila. A minha terra pura não está destruída, mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista à cena trágica do mundo sendo destruído pelo fogo, isso é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente. Os bons pensamentos possuem força ativa porque estão enraizados no mundo da imagem verdadeira, mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios maus pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males reais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos percebemos que não existem tais acontecimentos, e tampouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus, nem coisas produzidas por maus pensamentos. Neste momento, compreendi que maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso, minha mente está em paz e em harmonia, e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado. Daremos início, então, ao bloco de perguntas e respostas. Passamos a palavra ao preletor Heitor Miyazaki. Obrigado. Obrigado. Então, vamos? Então, vamos. Primeira pergunta. Feminino, 52 anos, casada. Tem uma filha de 13 anos que gosta de usar roupas masculinas. A gestação dela não foi programada e meu marido ficou muito chateado no início com a minha gravidez. Quando fiquei grávida do meu filho, ficou orgulhoso porque era homem. Preciso de uma orientação. Olha, você que fez a pergunta, parabéns, viu? Porque sintetizou tudo e os dados essenciais você colocou também. Então, vamos à resposta. No inconsciente dela, existe uma frustração pelo pai não tê-la recepcionada com amor e carinho. Então, se ele já não gostou do fato da esposa estar grávida, isso, a criança capta tudo isso, capta tranquilamente
e depois aparece em forma de alguns probleminhas, em forma muitas vezes de revolta, ou em forma de doenças como nascer com bronquite, asma, bronquite asmática e outros problemas respiratórios também. Okay? Então, aí, no caso, ela não sendo aceita, isso mexe com o ego de qualquer um, né? Se as pessoas hoje ficam chateadas porque o racismo disso, o racismo daquilo, isso também, o fato de não ser rejeitada, também da mesma forma, a pessoa fica muito ressentida. Então vem a imaginação. A imaginação. Meu pai não ficou feliz quando mamãe ficou grávida de mim. Então fica aquilo martelando, né? Ela conscientemente não sabe, mas inconscientemente sabe, está registrado no subconsciente dela. Aí ela pensa também, ele ficou feliz com a vinda do irmão. Isso também está muito forte na mente dela. Como conquistar a atenção e carinho do pai? Vestindo-se como homem, porque o irmão é homem, né? Então veja como que é a situação, as ligações que as pessoas fazem. E se o seu marido corrigir, né, corrigir aquilo, hoje ele deve ter pensado, sabendo de todas essas consequências, deve pensar. Ele não deveria ter pensado dessa forma. Mas já foi, não é que já foi. O fato é que tem como corrigir? Tem como corrigir. Lógico que não dá para voltar para o passado, mas corrigir aquilo que ficou no inconsciente da filha. Toda hora que puder conversar com ela mentalmente, agradecendo, obrigado por ser escolhido a nós como papai e mamãe, de você, né, de ser seus pais, obrigado. E agradecer do fundo do coração. E ela vai captar esses pensamentos. Capta e vai muda totalmente, não é? Muda totalmente o comportamento, porque existe uma sensibilidade muito grande nas ondas mentais. As pessoas captam e, se for um pensamento bom, ela muda. Se não for um pensamento bom, ela já fica ressentida e percebe isso. Veja aquele exemplo que eu dei que aconteceu no Panamá, o caso que eu já citei, mas é bom sempre rever alguns relatos para entender. Quando disse num sábado à noite, terminada a aula, eu disse, lição de casa, todos vocês vão pegar 1 quilo de feijão, colocar na mesa e passar grão por grão, agradecendo o cônjuge. Aí uma mulher falando, aquele jeito não tem jeito, né? Mas ela fez e começou a fazer, antes de terminar a tarefa de passar grão por grão, agradecendo o cônjuge, primeiro que ela pegou o grão de bico, não importa o que ela pegou, que tenha pego, né? Pega o que quiser, o importante é disciplinar na contagem. E o marido ligou, dizendo, olha, querida, estou chegando. Se é a primeira vez que aconteceu isso na vida de casado, ele telefonando, dando satisfação que 5 minutos estaria em casa. Isso já mostra a mudança, como ele já captou. E no dia seguinte, quando ela está se trocando, ele acordou depois e perguntou, onde você vai? Eu vou na Seitunê, então eu vou te levar, mas primeiro eu vou tomar banho. E pensou, não, você pode se atrasar, então eu vou te levar, depois eu tomo banho. 2 coisas que surpreenderam totalmente essa senhora. Então mostra como as mentes se comunicam. Okay? E não é somente isso, mas ele precisa sorrir mais para a filha e ler, vocês dois, leiam o livro Educação do Renascimento. Nesse livro ensina como fazer a regestação. A regestação, voltar, no caso você volta para a época que ficou grávida, e ele também acompanha esse período mentalmente e vai fazendo o agradecimento, a oração de perdão para sua filha. Ok? E como 9 meses é muito longo, um período muito longo, faça em 9 semanas, por exemplo, ou 9 dias. Ou então faça 9 dias 2, 3 vezes. Tudo isso, o importante é a concentração e fazer com amor. Não é simplesmente fazer por fazer. A oração, fazer por fazer, é muito fria, não tem valor nenhum. Oração sem emoção, sem devoção, sem fé, é a mesma coisa que não fazer. Okay? Então, fale e procure também conversar com ele, para que ele fale com a sua filha da mesma forma que ele fala com o filho. Outra pergunta? Feminino, não temos a idade. Recentemente, minha filha se uniu a uma mulher mais velha e não fala.
O meu filho do meio, agora despreparado, sem condições de se manter, não gosta de estudar, quer viver dentro da igreja e morar com estranhos. O que posso fazer para manifestar a vida de Deus na minha vida e unir minha família novamente? Bom, quando Cristo disse orar crendo, é isso que nós temos que trabalhar na nossa mente. Orar acreditando, sentindo que já aconteceu aquilo que você deseja. Esse é um ponto número 1. Então, diante dessa situação, é importante que tenha em mente que a sua filha, aquilo que você deseja. Lembra que eu já contei algumas vezes daquela senhora que tinha 2 filhas que estavam já chegando na idade de casar, mas só que como o marido sempre era transferido para uma outra cidade do trabalho, e com isso eles não tinham tempo, as filhas não tinham tempo de fazer novas amizades. E, consequentemente, não arrumava namorado. Mas a mãe, que era Seichonoye, pensou, a oração tem que ter ação. Tem que ter ação. Então, eu vou agir. Ela, todos os dias, ia até a porta, simulando, imaginando que o noivo de uma delas estava chegando, abria a porta, conversava com ninguém, né? Mas imaginando que estava conversando com o noivo, entra, por favor, sente-se, que ela vai chegar logo. E depois voltar para a porta e fazer a mesma coisa para a segunda filha. E ela fazia todo dia acreditando, até que aconteceu. Aconteceu exatamente essa cena. Então, aquilo que nós estudamos, na verdade, da vida, volume 1, lembra? Como que se forma o destino? Primeiramente, se existem casos que a pessoa vê com antecedência aquilo que vai acontecer depois na Terra, da mesma forma que a Heine, aquela moça que era secretária do pintor Pierre Corneille, na França, em 1912, quando ele a hipnotizou, ela em estado de hipnose profunda, descreveu a cena da guerra. Isso em 1912, em 1913 com mais detalhes, e em 1914, a Primeira Guerra Mundial. E que isso mostra? Que antes de acontecer na Terra, já aconteceu antes no mundo mental. Então, o que nós temos que fazer? Criar no mundo mental aquilo que você deseja que aconteça. Tá bom? Isso que é importante. Então, agora uma coisa que é fundamental para você que escreveu, vamos recapitular a pergunta. Recentemente minha filha se uniu a uma mulher mais velha e não fala. Meu filho do meio agora é despreparado, sem condições de se manter, não gosta de estudar, quer viver dentro da igreja e morar com estranhos. Isso mostra que, em psicologia, mostra que é fuga, né? É fuga. Ele quer se refugiar, ele quer fugir, mas ao mesmo tempo ele quer ficar num lugar seguro, ou seja, dentro da igreja. Não é que ele está fazendo por religiosidade, não. É um trabalho psíquico que está acontecendo com ele. Então, o que tem que fazer? Primeiramente, fazer com que eles se sintam bem em casa. Com certeza, detalhe, você não escreveu Estado Civil, não colocou a idade também. Por isso que eu peço para colocar sempre Estado Civil, a idade e o sexo. Tá? Então, 3 pontos fundamentais. Então, só meia informação, também não dá para dar uma informação mais completa possível. O que você precisa fazer? Você, muitas vezes, deve ter ido ao dentista sem querer, sem desejar ir para o dentista. Foi porque tinha que ir, porque está doendo muito o dente, tinha que fazer. Então, da mesma forma, você encarou a situação e foi ao dentista, concorda? Então, da mesma forma, faça uma introspecção, encare uma introspecção e leia o livro A Razão de Ser Mulher. E veja, analisando o livro, faça uma introspecção, faça uma autoanálise, verificando onde que você precisa melhorar, em que ponto, em que parte que você precisa melhorar. Então, lendo esse livro, faça empatia e se coloque no lugar do filho. Agora, não sei se você é casado ou não, mas se for casada, se coloque também no lugar do esposo. E, com certeza, houve muitos conflitos entre você e o pai dos seus filhos. Isso, com certeza, teve. Então, o que é importante é que você faça, colocando-se no lugar de um, no lugar do filho, no lugar da filha, no lugar do esposo, não é querer se culpar, mas é questão de corrigir aquilo que tem que ser corrigido, para que mude a situação. Em outras palavras,
O que está na Sutra? Você deseja mudar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente. Né? Então tem que corrigir a matriz da mente. Se você não mudar seu modo de pensar, vai continuar tudo como está. Mas se você mudar, as coisas também vão mudar. Okay? Lembra quando, diante de uma lâmpada, vocês aprenderam a fazer? Né? Mesma coisa, projeta lá. Mas aqui quer corresponder somente, quer fazer um passarinho, não sei fazer direitinho, da águia. Né? Então, tudo projeta na tela. É isso que tem que fazer. E, dentro disso, veja bem, aquele volume da verdade, o livro é fino, é um dos mais finos da coleção dos 40 volumes da verdade da vida, o volume 18, lembra? Aquele que é da senhora Mia. O depoimento dela é fantástico, porque ela não foi culpar ninguém, ela foi fazer uma introspecção. Por que o marido dela era intransigente? Por que o marido falava não? Por que a filha era reclamona? Ela começou a analisar que não era o marido que era chato, não era a filha que era chata. Era a projeção da mente dela. Quando ela corrigiu, a filha mudou. Reclamava da comida, reclamava de tudo, não gostava de frango, mas estava comendo a sopa, gostando normalmente, até sentiu uma coisa, falou, mãe, que negócio gozar, parece chiclete, tem uma borracha aqui, que era pele de frango, coisa que antes era faria, né? Ia cuspir tudo que estava na boca. Mas ela mudou, e o marido também foi mudando. Por isso que nós temos que fazer, por isso que eu falei, corajosamente faça uma introspecção e faça uma autoanálise. A autoanálise é a forma de você verificar, estou no caminho certo ou não. Então você imagina, você de uma estrada, chega de repente uma bifurcação. E se tiver alguém para perguntar, você pergunta, onde é que eu vou para ir para tal lugar, como é que eu faço? Aí ele fala, não, você vai por aqui, vai pela direita, ou vai para a esquerda. Né? Mas se não tiver ninguém, você acaba indo, pode tomar a decisão errada. E, consequentemente, depois de andar, chegou à conclusão que não era aquele caminho, tem que voltar todo o percurso e novamente começar. A vida é assim. Errou, volta e começa tudo de novo. Errou, volta e começa tudo de novo. Então, isso normalmente acontece também, depois que a pessoa deixa o corpo carnal, tem umas conversinhas com o seu anjo superior, e já logo depois que eu deixei o corpo carnal, 49 dias depois, é passado um filme para ela. O filme exatamente como foi a última encarnação. E ela, para analisar, entender se a atitude dela naquele momento estava certa ou não, se o que ela precisa mudar, por isso que é passado esse filme. E, consequentemente, o anjo orientador fala, você vê que aqui você errou, aqui você fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Então, esse ponto aqui você tem que corrigir, não é questão de castigo, mas é mudar o hábito, mudar o modo de pensar. É o caso que Yogananda disse, de pessoa que é racista, na próxima encarnação vai nascer na raça que ela discriminava? Sim, para entender, aprender e sentir o que é ser, né? O que é vir na raça que ele discriminava. Então, não é castigo, mas ele tem que aprender a amar indistintamente. Amar indistintamente. Né? Aquilo que está nas palavras do anjo, não discriminar ninguém. Não discriminar ninguém, porque todos somos filhos de Deus. É nesse ponto que o desenvolvimento para o lado do amor que acontece. Então, nós todos temos que desenvolver nesse lado do amor. Por isso, ser submissa, por exemplo, já não cabe na sociedade. Mas, antigamente, as mulheres faziam o quê? Curso de corte e costura, não sei o quê, tal. Mas hoje não existe mais nada disso. Até para comprar linha, retrós, zíper, tudo aquilo que vendia nas lojas de armarinho, você não acha mais. Mas na década de 40, as mulheres, até normalmente os pais, não precisa fazer faculdade não, a mulher tem que tomar conta da casa, mas as coisas vão mudando, essa parte tudo muda. Mas costume mudam, mas certos modos de pensar, atitude e o modo de sentir com relação ao próximo, isso não muda. Educação, também não. Questão de, as pessoas, então, nós temos que procurar sempre desenvolver esse lado. Então, tem coisa que é difícil falar agora para você, mas você vai entendendo que você precisa mudar, assim como eu falei para a Cíntia lá de Goiânia, que não conseguia engravidar. Então, falei para ela, leia o livro A Razão de Ser Mulher e faça uma introspecção e verifique aquilo que você precisa mudar, melhorar em relação ao seu esposo. O livro vai falar para você. Aceite o que o livro vai falar. Não é questão de ser submissa,
É questão de mudar a atitude e comportamento. Aí depois o que ela escreveu? Ela escreveu: aprendi a ser mulher. Eu aprendi que tem que ser meiga. Aprendi que a mulher tem que ser mulher. Né? Eu estava muito autoritária. E com isso, depois, ela engravidou. Depois, enfim, hoje é mãe de 3 filhos. Simplesmente mudou o modo de pensar, o modo de agir. Então, é isso que você tem que fazer. Ok? Mais uma pergunta? Feminino, casada. Sou empreendedora, mas parece que a prosperidade não flui na minha vida. Acho que, de alguma maneira, talvez espiritual, afasta a prosperidade. Tem a parte espiritual, sim. Então, já que você falou da parte espiritual, a parte espiritual não é que afasta, que você deixa de receber benefícios, porque você não está fazendo aquilo que é importante fazer, a gratidão aos antepassados. Então, analise a frase. Né? Eu até fiz agora uma palestra agora em espanhol. Olvidar de los antepassados é ser como rachuelo que não tem. Vamos falar em português. Esquecer os antepassados é como ser um riacho que não tem nascente, uma árvore que não tem raiz. É um provérbio milenar da sabedoria chinesa. E o mestre explica da árvore, onde a raiz são os antepassados, o tronco são os nossos pais, e nós somos o fruto. O fruto não está bom, não está secando, não sei o quê. Por quê? A raiz não está recebendo nutriente suficiente para que isso aconteça. Ou seja, nós estamos esquecendo das raízes. Da mesma forma, nós não somos árvore, mas a base da nossa onde corresponderia nosso contato com o solo, que é a base do nosso pé, isso mostra. Né? Se está muito ressecada, dura, significa você está esquecendo dos seus antepassados. Tem antepassados que estão com sede, e você não vai visitar o túmulo dos seus antepassados. Tem antepassado que está na treva, vivendo na treva, na escuridão total, sem luz, porque você está esquecendo deles. E antepassado que está pegado aos antepassados que ainda são de cor vermelhado. Avermelhado, espírito ainda são iniciantes, são aqueles que se reencarnaram poucas vezes. Esses, quando deixam o corpo carnal, ficam no cemitério. E quando as pessoas não cuidam dos jazigos, não, morreu, acabou tudo, isso é ou é desculpa, preguiça, ou então é ignorância total sobre o mundo espiritual. Na verdade, não é assim, não. Os espíritos de cor vermelha ficam nos jazigos. Os espíritos que vagueiam no cemitério são espíritos de cor avermelhada. Os de cor azul não ficam no cemitério, branco também não. Porque já estão uma compreensão, conscientização, espiritualidade maior. Mas por isso que é importante fazer essa visita aos antepassados, dos túmulos antepassados, lavar a superfície, levar flores, e em casa, ler a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Outra coisa, leia o Convite à Prosperidade, volume 1, mas coloque em prática, não basta ler. É importante você atentar, até escrever cada texto que você lê. Se perceber que é uma coisa, que é uma tarefa para você fazer, anote e faça também. Okay? Então, outro detalhe. Quem não ama os pais não tem sorte na vida. Como que está o seu relacionamento com seus pais? Não deve estar muito bem. Deve ter acontecido muitas coisas no passado e você ainda não perdoou de verdade. Okay? Então, perdoa de verdade, que aí as coisas vão começar a mudar. Outro detalhe. Em casa está tudo bem? Está tendo harmonia com o seu cônjuge? Quando não está, também não avança, não prospera, não. Vá assistir um seminário da academia, na academia, de uma das academias, não sei de onde você, quem fez a pergunta, não sei onde você mora, então, a academia que for mais próximo de onde você mora, assiste um seminário da Seitonê. E outro detalhe, o que você sente com a palavra dinheiro? Você acha que é sujo ou é limpo? Se você tem a ideia de que dinheiro é sujo, lógico que você vai rechaçar. O dinheiro não é sujo nem limpo, depende de onde veio e de onde o que vai ser feito com aquele dinheiro. Né? O dinheiro que andaram acontecendo no passado do Brasil e vai na mão de alguém, aquele é sujo porque foi feito de uma forma desonesta. Né? E então, depende do destino que veio, de onde veio, então depende, mas o dinheiro em si é um simples papel. Mas se você inconscientemente acha que o dinheiro é sujo, que somente pobre vai para o céu e rico não vai entrar no reino dos céus, inconscientemente você está rejeitando, você não quer, porque você tem medo de ir para o inferno. Então você
vai ter sempre um rechaço, estou falando assim, rechaçar aquilo que você quer receber. Então, harmonize com essa palavra. E se você tem todos esses sentimentos, purifique-se da consciência do pecado, lendo 10 vezes cada capítulo do livro A Humanidade Isenta do Pecado. Ok? Feminino, não temos a idade. No último domingo, minha cachorrinha faleceu. Foi muito difícil ver ela partir e não saber se eles têm um depois. Portanto, gostaria de saber se depois que os animaizinhos morrem, acaba tudo para eles ou eles têm almas que irão viver em outras vidas. Tudo que respira, que vê, tem vida. Tudo tem, até planta tem vida, né? Até pulga tem vida, carrapato tem vida, tem alma, tem, né? Lógico que tem. Tudo é vida de Deus. Só cadeira não tem vida, porque é uma coisa material, né? Todos os animais possuem alma, todos. Nós temos 5 corpos, né? Corpo carnal, etérico, astral, espiritual e o eu real, que é a nossa alma. Os animais também, mas somem de uma forma não completa, não tão desenvolvida como nós. O ser humano tem um desenvolvimento, uma consciência muito mais desenvolvida que os animais. Os animais também estão em desenvolvimento, A morte também não existe para eles, porque a vida não morre. Então, simplesmente o que tem que fazer é o seguinte: não se apegue, e se o seu cachorrinho está doente, pode ler a suta para ele, que tem muitos casos de relatos de pessoas que fizeram a suta, leram a suta para o cachorrinho e ficou curado. Eu tive 2 casos assim, 2 cachorros em casa. Minha mulher levou lá na veterinária, a veterinária falou: esse não tem jeito, parvovirose, já estava vomitando sangue e evacuando sangue, e sem força. Falou: para a medicina não tem, mas para Deus tem. Fiz o Shinsokan, 10 minutos depois ela ficou de pé, sarou. E a outra cachorrinha também, que tomou um veneno lá, ficou quase à beira da morte, e eu fiz a oração, ficou curada e viveu mais 7, 8 anos depois, mais 7, 8 a mais, ok? Tudo isso é possível. Última pergunta. Feminino, 62 anos, casada. Meu irmão, de 70 anos, é casado, sem filhos, tem alguns imóveis que estão à venda e gostaria de saber se deve vender uma chácara cujo comprador está oferecendo um valor bem abaixo do mercado. Tem dúvidas se num futuro bem próximo aparecerá outro comprador pagando o valor mais próximo. Olha, negócio é negócio. Então, é lógico que quem comprar joga o preço lá embaixo. Que quem quer vender, joga lá em cima. É assim que ocorrem as negociações. Então, ele vai jogar lá embaixo. Aí não tem nada que aceitar o valor de início. Está muito aquém? Não, esse valor não. Então, é questão de negociar. Okay? Tudo é questão de negociar. Agora, o seu irmão precisa, no caso, pelo menos está meio perdido, é bom que ele possa ter alguém que possa ajudá-lo. Nesse sentido, muitas vezes, é uma ajuda que não é física, uma ajuda que é espiritual. Quando os antepassados estão recebendo as devidas orações, eles passam a ajudar a pessoa. Aquele caso que eu mencionei aqui, foi bem aqui no cantinho, aqui, ó. Era uma quinta-feira, lembra das reuniões que tinha dos jovens, quinta-feira à noite? E quando entrei, a apresentadora estava aqui, deu vontade de falar com ela, falou: olha, fala para os seus pais, visitar os meus antepassados, lavar a superfície, levar flores, e em casa ler a Sutra Sagrada, porque eles estão com alguma coisa que está emperrado, parado e não sai. É algum processo que não está andando. Tá bom, vou falar para eles. 3 meses depois, por coincidência, novamente eu fui fazer a nova palestra aqui, e era a mesma apresentadora. Quando eu estava subindo ali, ela toda assim, sorridente: professor, muito obrigado, meus pais pediram para agradecê-lo, porque eles fizeram tudo que o senhor falou, e menos de 15 dias depois, meu pai recebeu pelo correio uma carta, que era da empresa onde ele trabalhou em 1983, e dentro da carta estava o quê? Exatamente o documento que faltava para a aposentadoria dele, que não estava saindo, e ele não pediu para a empresa. Como eles começaram a dar ao antepassado, ajuda. Por isso que eu falo dos 3 P's, né? Quando a pessoa dá ao antepassado, 3 P's: P de paz, P de proteção e P de prosperidade. E com isso saiu a aposentadoria.
Por isso, esse é um importante detalhe, que é bom que ele aprenda isso. 70 anos ainda é novo, é muito novo, né? Muito novo, né? Claro que é. Não é, seu Wagner? Não é, Jéssica? Lógico que é. Se falar que é velho, eu também já... Então, dê o livro Melhor Seu Destino para Antepassados e também a livro da meditação Shinsokan. Quando nós estamos conectados com Deus, você capta a orientação de Deus. Quando você está desconectado, você vai captar a voz, a voz do seu ego, né? A voz do palpite lá que está no inconsciente, e não a voz de Deus. No silêncio da mente em paz e conectado com Deus, você recebe a intuição de Deus. Por isso que tudo vai dar certo se fizer isso. Deu o livro de Shinsokan, e também, simplesmente, ele tem que ter em mente a frase de Jesus Cristo numa negociação. O que Cristo disse? Sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Seja dócil como a pomba, mas se a pessoa quiser aproveitar, querer ganhar de graça tudo que você conquistou com muito suor, diga não, simplesmente não. A verdade número 2, mas fala, você tem o direito de falar não. Não, simplesmente não, está muito baixo. Vão aparecer outros? Vão aparecer, claro que vão aparecer. Ok? Acabou o tempo, muito obrigado. Neste momento, daremos início ao estudo A Verdade da Vida, volume 34. Passamos a palavra ao preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Então, um abraço para Vacaria Romi Sofia Rossana, de Imperatriz, Porto Velho, Maria de Fátima, Criciúma, Isabel Balbino. Diz que o relato saiu na fonte de luz, estava desenganado pela medicina, está curado e agora colabora na associação local. Parabéns, parabéns, isso mesmo. Né? Sempre retribuir o que recebeu. Né? Fortaleza, Maria Lopes, entre Ijuiz, Valmir, sem o R, já leu a oração, tem força e não perde aula. Maceió, Ubiraci, Ilhéus, Marília, Suíça, lá da Suíça, Ana Maria, Jales, São Paulo, Fátima, Regional Maringá, Maria Zé Víncia, Maria Zé Víncia com o netinho. Novo Hamburgo, aí supervisor Araci Rolf Freitas, sempre presente, hein? Parece Deus, sempre presente. Regional Lapa, Sônia, Mirandópolis, Ogassawara. E para sua mãe, né, que você tem que dar um abraço. Dona Cida, lá de Campo Grande. Como Jesus curava os doentes? Então, na verdade, a vida, volume 34. Como que ele curava? Primeira coisa, que ele contemplava a natureza divina, o Deus interior de cada um. E, verbalmente, pessoalmente, o que ele falava? Seus pecados foram perdoados. E por que isso? Por que ele falava isso? Né? Porque o sentimento de culpa, devido à ideia pecado naquela época, o sentimento de culpa das pessoas era muito grande. E, consequentemente, essa doença se materializava devido a esse sentimento de culpa. Então, o sentimento de culpa fazia com que a pessoa desejasse sofrer para pagar o pecado. E, tirando o sentimento de culpa, a doença desaparecia. É isso que acontecia. E no texto da Verdade da Vida 34, página 38, está escrito um diálogo onde o mestre recebeu a visita de um professor da seita Tenrikyo. Lembra acho que nós pulamos essa parte, né? Da Verdade da Vida, volume 30, onde um pastor, professor, sei lá, da seita Tenri, ele foi fazendo umas peregrinações e chegou numa casa e aí ele, no local, o fogão era de chão, né? E chegou um menininho de 2 anos, pulando assim, peladinho, sem nada, vontade de fazer totô, e caiu um torrãozinho bem onde estava lá a comida, e era sopa de misoshiro. E a sopa é marrom, e o negocinho também é marrom, então ficou, nem apareceu, né?
Aí chegou na hora da janta, ele estava lá, porque ele ia posar lá, porque teria que fazer depois peregrinação para outro local. E nisso, a senhora falou, pastor, vamos jantar. Falou, não, obrigado, eu passei em todo lugar, antes eu já não estou com vontade não, mas vontade ele estava, com fome ele estava. Mas como ele viu, né, o etc. cair na sopa, uma desculpa, não quero. E, só que à noite, ele foi dominado por 2 Fs, F de fome e F de frio. A fome, quanto mais fome tem, você vê que quando você se alimenta, parece que aquece o corpo, né? Automaticamente aquece. Ele começou a sentir fome, frio, e não conseguia dormir, Ele foi de fininho, assim, apalpando, sem acender a luz, e até chegar na cozinha, e chegou perto da cozinha, tinha uma prateleira. Ele viu que tinha 2 coisas quentinhas. Eram berinjelas. Aí deu uma mordida e falou, tá bom, temperado, tá gostoso, tá temperado com sazon, aginomoto, sei lá. Aí comeu a segunda, aí conseguiu dormir. E de manhã ele acorda com a mãe e a filha, ou a filha ou a sogra, sei que as 2 mulheres conversando. E a senhora de idade falou, você viu a minha berinjelas que estavam aqui? Ele falou, não, será que seu filho não pegou? E ele pensou, vou confessar, vou falar, não vou me acusar, vou falar a verdade que eu comi, eu não vou. Então ele pensou, não, deixa a conversa rolar, vamos ver. Aí a senhora de idade falou, não faz mal, já tinha usado bastante para minhas hemorroidas. Por isso que talvez bem temperado, né? Aí ele entendeu. Por que aconteceu isso? Por que ele comeu a berinjela que a senhora usava para tratamento das hemorroidas dela? Porque na hora que o garoto, ele viu que ele tinha caído um pedacinho do cocô na sopa, e ele falou, eu não quero, elas que comam. Causa e efeito. Então, quem deseja que outro coma, acaba comendo também. Então, ele percebeu que aquilo era a lei da ação e reação. E veio rapidamente a resposta, não é? Então, por isso que essa daí eu lembrei da Seita Tenri. E na Seita Tenri, na página 34, o professor da Seita Tenri disse para o mestre, comentando, o mestre da Seita Itoen, ele é uma grande pessoa, grande caráter, mas ele é excessivamente preocupado com a virtude, e isso é muito sufocante, porque qualquer coisa, só falar de virtude é muito sufocante. Aí ele comentou, e eu mesmo professor da TEN, ele comentou o seguinte, da Seita Konko, o seu Takahashi é muito bom, mas não ajuda a eliminar a ideia do ser humano de pecador, e até faz aumentar. Aí depois ele falou do mestre falou o seguinte, já li os livros do professor Masaru Taniguchi, trazem verdadeiras mensagens de paz e alegria. Lendo-os, visualizo um mundo de felicidade perene, livre, amplo, sem pecados e repleto de alegria, e sinto o mundo ao meu redor iluminar-se. Então, por que acontece isso? Porque a verdade liberta, e não sufoca. A verdade liberta, disse Cristo. Então, se as pessoas lendo sentem que estão mais livres, não tem mais aqueles pesadelos, é porque a verdade está libertando dos sofrimentos. Como professor da Seita Tenri, ouço as pregações dos nossos dirigentes e frequentemente eu mesmo faço preleções. O problema é que a doutrina da Seita Tenri enfatiza demais a questão da influência do karma. Então, é muito que existe a lei da atuação, da lei do karma, que é a ação e reação, né, que é a lei da mente, tem vários nomes. Isso sim, mas e fazer em tom de ameaça, é isso que ele sentia isso. Ele sentia que fazia em tom de ameaça, então ele ficava muito tolhido, muito preso. Por isso, aí o mestre depois fala o seguinte, então ele fala, está na metade da página 39, ele fala sobre a virtude. A preocupação excessiva em manter a virtude é consequência, a sensação excessiva de manter a virtude é consequência da atitude mental de considerar virtude como algo que se conquista com esforço constante. Como se fosse uma conquista a virtude. Aí o mestre fala, virtude não é conquista. Tal ideia é errônea. Na verdade, a virtude não é algo que acumulamos com o nosso próprio esforço. É importante sabermos isso. A virtude está em nós. A virtude está em nós.
O reino de Deus está dentro de vós, por isso que a virtude está em nós. Então não tem como separar a sua vida da virtude, da vida perfeita de Deus, da vida sublime de Deus. Então aquele exemplo que eu gosto de mencionar, que eu aprendi com o professor de latim, até a época do ginásio, falou, papel branco, você não tem como separar o branco do papel, o papel de um lado, do branco do outro. Então não tem como separar filho de Deus e Deus, não tem como. Então, fazemos parte, simplesmente, de uma ligação clara e lógica. É importante sabermos, a virtude está em nós desde o princípio, em nossa imagem verdadeira, ou seja, na nossa natureza divina existe essa virtude. Cada ato de virtude nada mais é que uma manifestação das infinitas virtudes da nossa natureza divina. Então, aí, agora, quero que vejam sobre a virtude. Aí eu dei uma olhada. Olha, na verdade, vida 38, o mestre fala sobre a virtude. Na verdade, volume 17, sobre as formas da virtude. No Amor Supera o Castigo, aquele livro que o mestre fala sobre a vida, sobre a estar dele, né? E também, então fala sobre a virtude da obediência, que o estar dele aprendeu com o Leifert na prisão. A verdade 10, que é a correção da verdade, não é a verdade da vida, a verdade 10, a virtude de ser otimista. Vivendo Plena Liberdade, volume 2, o livro que o mestre deu de presente para o professor Masanobu Taniguchi. O mestre escreveu 400 livros. E quando o professor Masanobu foi visitar o mestre, ele deu esse livro para ele. Mas realmente é um livro muito profundo, muito bacana, muito bonito. Então, a virtude do perdão, de herdar o perdão. E você é dono de potencialidade infinita. A virtude é invisível, mas conduz à grande salvação. Reconstruir a vida humana sobre as quatro virtudes infinitas, que é igual a esse daqui, o Shimoryoshi, né? Que está na explicação das imitações Shinsokan, que também consta na verdade 9, não a verdade da vida, na verdade da correção, a verdade número 9. Virtude do Celeiro do Céu, Sabedoria da Vida Cotidiana, volume 2. Agora, aqui, na verdade da vida 38, esse eu acho muito interessante, eu gosto muito desse trecho. Ele fala assim, a palavra virtude, o ideograma virtude em japonês, é formada pela combinação de 3 palavras. A palavra ação e espírito dócil. Ação e espírito dócil é que forma a palavra virtude. Então, aceitar com docilidade, né? E aquilo que foi dado é uma ação, aceitar com docilidade, isso é uma virtude. Ou seja, aquele desenvolvimento de desenvolver aquela paciência que é o amor ao próximo, de compreender, isso é uma virtude. Então veja, volume 9, Verdade da Vida, quando fala sobre os níveis espirituais, os espíritos baixos já não têm essa virtude assim clara, tanto assim que quando é para reencarnar, eles querem evitar a reencarnação, mas acaba sendo fisgado. Mas o espírito elevado sabe que tem uma tarefa pela frente, uma missão pela frente, é uma tarefa difícil, mas ele aceita porque ele sabe que é para o bem dele, ele sabe que é para o bem, para o desenvolvimento espiritual dele, então ele aceita vir naquela situação. Então são desafios, né? São situações que cada vez mais difícil, torna-se cada vez mais difícil. Mas tudo isso é que faz com que nós possamos aprender. Na página 49, final da página, diz, não existe o eu ruim, não existe o eu ruim. Na página 49, então, vocês já leram, então eu só vou recapitular, tá? Aqui, é uma adepta que estava com uma série de pensamentos minhoquinhas na cabeça, né? Como diz na gíria. Aí o mestre falou, do jeito que ela está pensando, ela está achando que dentro dela existe aquela historinha antiga, lembra? Dentro de cada pessoa existe o espírito do bem e o espírito do mal. Quando era criança nós ouvimos isso. Não é que existe espírito do bem e do mal, não. Né? Então, o mestre falou, não existe o eu ruim. Deus não criou o eu ruim. Deus criou a vida em semelhança à imagem dele. Então, ele falou, não existe o eu ruim. Apesar de me esforçar, a mulher disse, apesar de eu me esforçar bastante, não estou conseguindo melhorar. Vivo aflita por causa disso e tenho passado noites insônias. E o professor Taniguchi deu-lhe o seguinte conselho.
a senhora não consegue melhorar porque parte da ideia de que é uma pessoa ruim. A senhora colocou essa frase na cabeça, por isso que não consegue melhorar, né? É igual aquela pessoa que fala que parte do princípio de que não tem jeito para matemática, não tem jeito para computador e fica travada, fica travado. Então não vai para frente por causa desse tipo de pensamento. O eu ruim não é o eu verdadeiro e, portanto, não existe realmente. Não existe realmente. Não existe. Aí lembrando aquela história do garoto que garotinho pequeno que tinha o hábito de furtar. Lembra? Estudar, na verdade, da vida, volume 1. E por mais que falassem, por mais que fizessem sermão para o garoto, explicasse, ele continuava com o hábito de furtar. E a mãe, sabiamente, pensou, ele precisa ser elogiado, mas de uma forma diferente. Então, ela pesquisou o caminho que ele fazia para ir para a escola, e antes dele ir para a escola, ela deixou um dinheiro, uma grande soma de dinheiro naquele caminho. E o garoto passou e viu o dinheiro e entregou para a polícia. E a polícia elogiou bastante. Ele sentiu assim muito feliz pelo reconhecimento da boa ação que fez e nunca mais ele roubou. Ele precisava desse amor, dessas palavras de elogio importante para corrigir esse hábito, esse vício. Então esse é um ponto que o amor da mãe, ela arriscou deixar grande fortuna no caminho para que o filho pudesse ser corrigido. Então aí que está uma coisa que ultrapassa o valor, o dinheiro, perto daquilo que é importante para a vida. É importante valorizar muito mais a vida do que o dinheiro. Foi isso que ela fez. Continuando então, o que nós estamos falando, não é? Não é possível melhorar a si mesma com a mente de eu sou ruim, do eu ruim, que não existe de verdade. Despertando para a verdade de que o eu ruim não existe, manifesta-se por si mesmo o eu verdadeiro que é bom. É o caso de Stardelli também. Ele foi preso várias vezes porque ficou revoltado, estava com uma revolta muito grande. Então, por mais que tentasse, não corrigiu. Mas quando é que ele se corrigiu e deixou de ser aquele bandido, de ser ladrão? E foi quando ele sonhou com Jesus Cristo. Então ele sentiu o amor de Jesus Cristo, aquilo que tocou no coração dele, né? Ele não lembra nada do que Jesus Cristo falou nos sonhos, mas o olhar profundo, de muita profundidade, de muito amor de Jesus Cristo, despertou nele, eu também sou vida de Deus, né? Então são detalhes que fazem com que as pessoas possam entender. Somente ao compreender que também não existe a metade do eu ruim, os pensamentos ruins se extinguirão e pensamentos bons surgirão naturalmente. E da mesma forma, aquilo que eu comentei de um rapaz que foi meu funcionário, ele disse, estava conversando com os outros rapazes, com os funcionários, com os colegas dele, ele falou, olha, eu sou o cara mais azarado do mundo, tenho 33 anos, nunca ganhei nada no sorteio nenhum. Eu depois chamei de lado e falei, vem aqui, senta aqui do lado, vamos conversar um pouquinho, eu vou te explicar uma coisa. Enquanto você ficar pensando, afirmando que você não tem sorte, que você é azarado, você nunca vai ter sorte. Porque você está colhendo aquilo que você está plantando. Você está colhendo aquilo que você está plantando. O que você está plantando? Eu sou azarado, sou azarado, sou azarado. Por isso você colhe isso. Você precisa pensar o contrário. Eu sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus, tenho sorte, tenho sorte, tenho sorte. E vou te dar um presente. Eu vou te pagar, você vai para a Academia de Biona, eu vou te pagar as diárias e procure aprender bem o que vai ensinar, o que vai ser explicado lá. Na empresa, era uma empresa que eu trabalhei, a última empresa era muito grande, uma multinacional grande, e dentro da empresa, que é muito grande, tinha um posto bancário. E a moça que trabalhava no posto bancário, de vez em quando ela dava troco a mais. E no fim do dia, pela lei do banco, pela ordem do banco, costume, norma do banco, se faltar dinheiro, o caixa tem que repor. É isso que acontece. Então ela tinha que repor muitas vezes dinheiro do bolso dela. E com isso, para que ela não ficasse sempre até tendo que colocar o salário dela repondo na caixa, o pessoal, os funcionários começaram a fazer o quê? Rifas. Naquele tempo, em 1982, 83, lembra, Luiz? Luiz Poeira trabalhou lá naquela época.
na empresa. E era rifinha do quê? Daquilo que era novidade na época. Calculadora, tudo que eletrônico que o pessoal trazia lá do Paraguai, mas não era fabricado lá, era fabricado na China, né? Então o pessoal fazia rifinha, e naquele ano, aquele rapaz, aquele funcionário que nunca tinha ganho nada, até o dezembro ele ganhou 4 rifas. E antes não tinha ganho, em 33 anos nunca havia ganho nada. Então, mudança de mente, isso que faz acontecer, ok? Consta que a partir desse dia, essa senhora que havia passado dos quase 20 dias sem conseguir dormir direito, libertou-se da angústia e passou a dormir tranquilamente. Então, veja a mudança da postura mental. Por isso que é importante, fundamental, que às vezes a pessoa acorda de uma forma sempre negativista, sempre vem pensamento negativista. A minha sugestão é deixar na cabeceira um livro, A Verdade e Orações, volume 1. Assim que acordar, leia 2, 3 vezes a mesma oração. Assim que acordar, antes de ir escovar os dentes. Por quê? Porque essa hora é o momento que o consciente está dormindo, está meio sonolento, e aquilo que você ouvir fica registrado, fica fortemente registrado. E o exemplo que eu dou é de quando você acorda com uma música que alguém toca bem, na hora que você está na hora de você acordar, alguém fica tocando uma música alta e você fica o dia inteiro cantando aquela música. Apesar de não gostar da música, fica cantando. Né? E não sai da cabeça. Você tenta, mas não tem como sair. É que o subconsciente registrou porque o consciente deixou passar. Ok? Verdade da Vida 34, segundo parágrafo, página 54. A quinta linha diz o seguinte: acontece, porém, que eu tenho outro problema. Sofro de insônias, neurastenia, que persistem apesar de ter tentado vários tratamentos. É uma mulher que disse para o mestre: às vezes fico tão desesperada que chego a pensar em matar meus 2 filhos e me suicidar. O que é que eu devo fazer para ficar curada? O mestre fala o seguinte: a senhora diz que sofre de neurastenia, mas isso não significa que os feixes dos nervos estejam enfraquecidos. A neurastenia, gravem essa frase, olha, a neurastenia e a insônia são manifestações das aflições da mente. São aflições da mente. Então você no dia a dia fica tão aflita com isso, com aquilo, irritada com isso, com aquilo, e vai ficando, gravando o subconsciente, depois você perde o sono mesmo. Então você acaba sendo dominada por esses sentimentos ruins. A senhora, aí o mestre pergunta, a senhora tem algum problema anular, está sofrendo por causa disso, não é? Aí o mestre já percebeu onde está o problema. A senhora tem algum problema anular e está sofrendo disso, não é por causa disso? Não está sofrendo por causa disso, não é? O que ela falou? Aí eu vou resumir aqui. Ela falou: sim, meu marido bebe muito. E a mulher depois começou a falar, justificar, e o mestre novamente. Já a segunda vez. A senhora vive em desarmonia com seu marido. E ela: não, em absoluto, nós nos damos muito bem. Fugiu outra vez. Aí, mais argumentações. Aí, novamente, o mestre fala, já pela terceira vez: como é o ambiente em sua casa? Aí já foi apertando. Né? E, por último, ela acabou falando aquilo que o mestre já tinha percebido no início. Aí, por fim, no último parágrafo: a senhora procura manter a aparência de que vive em harmonia com seu esposo e simula, faz de conta que está recebendo bem, com alegria, mas é só fachada, né? Só para o inglês ver. E quando ele está voltando para casa, mas no íntimo a senhora está revoltada com ele. Então, ou depois vocês leiam o resto do texto em casa, porque é muito longo, dá 4 páginas. Mas aí depois no final o mestre diz o seguinte: a partir de hoje, considere seu marido um ser divino. Deixar bem claro que não é nada de machismo, não. Isso é para o homem também ver a mulher como uma santa mulher, assim como o homem também vê o homem como santo homem, como um ser divino. Ou seja, ver o Deus interior de cada um. Isso que o mestre ensina. Acredite que ele é um ser grandioso, dotado de todas as qualidades e, portanto, competente em tudo. Porque o marido dela
era um homem muito bem sucedido, que realmente fazia uma empresa a prosperar. E ele, pensando, eu já sou bom nisso, saiu da empresa e foi montar um negócio próprio e não deu certo. E ficou com aquele trauma. Por isso que ele é bom, pensando que ele é competente em tudo, inclusive para administrar o lar. A senhora deve deixar de julgar o que é bem e o que é mal, baseado unicamente no ponto de vista do seu ego. É isso que nós estudamos, na verdade, volume 11, quando a pessoa fica apego ao bem e ao mal, quando fica apegado, isso é bom e não é, você faz o quê? Julgamento. Você faz o quê? Críticas. Sem perceber, você está julgando, está criticando. É isso que, não ficar apegado ao bem e ao mal, só ficar apegado a ver o bem, ver a natureza divina do próximo. Se ele quiser beber, diga a si mesmo. Ele sabe que a bebida não lhe faz bem. Sendo assim, vou deixá-lo beber à vontade. Põe à disposição e põe à disposição o dinheiro que a senhora economizou. Aqui entra em contradição com muitas pessoas falam, não, tem que falar para parar de beber. Então, é o que eu falei para aquela senhora que está no poder da oração. Quantos anos que a senhora falou para o seu filho parar de beber? 20 anos. Resolveu? Não, então não fale. Você insistiu 20 anos com uma metodologia, não deu certo? Não está na hora de mudar? O técnico de futebol, que insiste com um sistema de jogar, e o time só perde, o que a diretoria do clube faz? Troca de técnico. Se o nosso modo de viver não está dando certo, muda de técnico. Que técnico é esse? O modo de viver, o modo de pensar, o modo de agir. Então, mudar o nosso orientador, que é o nosso modo de viver. É isso que nós temos que fazer. Detalhes que são fundamentais, né? Então, aquelas perguntas que surgem assim, meu filho está sempre perdendo emprego, o que ele tem que fazer? Primeiro, trabalhar como se fosse sócio da empresa. Segundo, dedicação, seriedade e concentração. E aquelas perguntas que surgiram muitas vezes, a filha vira e mexe, trabalha 6 meses e é demitida. Por quê? Está fora de órbita. Não tem concentração, não tem foco. Então não se concentra no trabalho que está fazendo, se distrai muito e acaba errando. Consequentemente, a empresa acaba dispensando. Mas se isso está acontecendo, tem uma razão para isso. E onde está a razão? Falta de amor aos pais. Quem não ama os pais é muito desligadão, é muito desligado, né? Porque perde a concentração, porque ainda não tem a gratidão, aquele amor com o pai ou com a mãe. Isso é certeza que está acontecendo isso. Então, voltando aqui, está vendo que é automático aqui agora? É só virar para cá, o Jefferson lá atrás já percebe, já bota a tela. Assim. Não precisa nem campainha aqui. Se ele quiser beber, que beba, né? Então, deixe à vontade, põe à disposição e acredite. É o que eu falei uma vez para uma senhora. Ela falou, meu marido chega todo dia em casa, 11h30 da noite. Alcoolizado. Ele está sempre abastecendo com álcool no caminho. Movido a álcool, né? Eu falei, o que eu faço? Ofereça uma dose quando ele chegar em casa. O quê? Abri os olhos desse tamanho. O quê? Eu escondo a bebida dele. A senhora está falando para dar bebida para ele? Porque a senhora esconde e vai buscar fora. Então, ofereça. E ela falou, tá bom, vai, tá bom. Ele começou a oferecer, o marido começou a voltar mais cedo, meia hora, até cada vez mais, meia hora antes, até que 6h30 já estava em casa. E não parava no caminho para abastecer. Aí um dia, ele chegava em casa, já ia para a cozinha, ficava conversando com a esposa, contando novidade da empresa, e era sempre... Só que um dia ela esqueceu. E o marido, você esqueceu. Hã? Você esqueceu, né? Aí ela ofereceu, aí ele falou o seguinte, eu vou te confessar uma coisa. Como você proibia, só me dava bronca, eu bebia fora. Mas quando você começou a oferecer, eu senti que o seu amor, só uma dosezinha me preenche tudo, eu não sinto mais vontade de ficar bebendo no caminho, ficar bebendo com os amigos. Então, todo dia, 6h30 estava em casa. Por isso que não fique, né? Não fique com aquele medo. Até eu falei para ela, a senhora acredita que a bebida é mais forte que o seu marido. A senhora não está acreditando no seu marido. Mas se ele quiser parar, ele para. A senhora tem que acreditar nele. Foi quando ela começou a acreditar, foi acreditando e
ele passou a dominar e não ser dominado pela bebida. Não é verdade? Aí continuando, vamos lá. No dia seguinte, o marido voltou para casa, direto do trabalho. Quando ela fez tudo aquilo que o pretor falou, que o mestre falou, no dia seguinte, o marido voltou para casa e voltou direto do trabalho para casa. E antes não, ele ficava no bar, até dormia fora. Dormia no bar e tal, e ficava lá a noite toda. E ela pôs a economia também, toda a poupança que ele tinha guardado, falou, olha, você pode beber, você pode gastar, está aqui. Aí a irmã falou, não, já que você veio guardando até agora, é bom para nós, guarde, deixa assim. Não pegou nem um centavo. Então já começou a mudar a atitude. E mesmo ela dizendo de vez em quando é bom sair para beber com os amigos, ele preferia ficar em casa. É o tal negócio de tudo que é proibido é gostoso, né? Tudo que é proibido é interessante, é desafio. Não é? Experimente fazer para uma criança, olha, vou colocar na geladeira uma coisa, não é para vocês abrirem, não, que tem um chocolate daqueles bons. E coloca um sapato dentro da geladeira, vai abrir, vai ver se tem chocolate, né? É o desafio. Por isso ela se curou da insônia e da neurastenia, porque aí estabeleceu a verdadeira paz com o marido. Conforme prometido, periodicamente, então, vamos recapitular, não vai dar muito tempo, mas vamos recapitular rapidamente alguns volumes anteriores. Por quê? Porque é bom para recapitular, para aprender novamente, reaprender e também para favorecer aquelas pessoas que começaram a assistir às aulas depois, quem começou a assistir pelo YouTube, perderam os 20 volumes anteriores que nós explicamos, que é quando nós estávamos no volume 20 que começamos pelo YouTube, certo? Então, as pessoas perderam a explicação dos 20 volumes anteriores. Então, do volume 1, 7 declarações eliminadoras. Vamos recapitular. Primeira declaração eliminadora, declaramos transcender todo sectarismo religioso e, reverenciando a vida, viver em fiel obediência à lei da vida. Segundo, acreditamos que a lei da manifestação da vida é o caminho do progredir infinito e acreditamos também que é imortal a vida que se aloja em cada indivíduo. Depois eu vou explicar, porque não vai dar para explicar tudo hoje, não. Estudamos e publicamos a lei da criação da vida, para que a humanidade possa seguir o verdadeiro caminho do progredir infinito. O caminho do progredir infinito não é no sentido de ficar rico, não. Isso é consequência. Isso é consequência. O caminho de progredir, evoluir espiritualmente. Esse é um ponto importante. Quarto, acreditamos que o amor é o alimento da vida. O alimento da vida, ponto básico é o amor. É o ponto básico. Por isso que a prática da revelação divina da grande harmonia, reconcilia-te com todas as coisas da terra, é o ponto básico de tudo. Tudo começa pelo amor. Tudo. Para dar certo, tem que começar com amor. Se tentar começar de forma inversa, não vai dar certo. Então, voltando, acreditamos que o amor é o alimento da vida e que a oração, as palavras de amor, o elogio, está vendo? O elogio, constitui o poder criador da palavra que concretiza o amor. Essa frase é fantástica. Realmente, nós temos a oração, as palavras de amor, né, falado com docilidade. Cada um tem um livre-arbítrio. Se você não quiser falar, quer continuar ainda esbravejando, xingando, criticando, você tem o livre-arbítrio, mas depois não reclama. O problema é que vai acontecer, né? Problema de fissura anal, hemorroida, outras coisas mais, ou problema na boca. Esse tipo de doenças acontece para quem é muito ríspido, para quem fere as pessoas quando fala, quando abre a boca, machuca as pessoas. Quinto, acreditamos que, como filhos de Deus, possuímos em nosso interior a possibilidade infinita e que podemos atingir o estado de absoluta liberdade com o uso controlado do poder da palavra. Controlado do poder da palavra. Okay? Então, esse é um ponto importante. E na sexta, para melhorarmos o destino da humanidade, por meio do poder criador de boas palavras, publicamos a revista Aceite Livros Sagrados, que contém boas palavras. E com isso, a revista é para ajudar muita gente, e com as revistas propagando é que o movimento cresceu bastante. Sétimo, baseados, cresceu porque muitas pessoas foram curadas através das revistas. Não é? Tem até casos interessantes. Eu lembro que uma vez uma moradora de rua veio aqui pedir orientação. Aí o pretor que atendia, esse pretor é interessante, ele falou, você tem que fazer o bem e ajudar o próximo.
Quanto que você tem de dinheiro aí? Põe aqui na mesa, tudo que você tem de dinheiro. Equivalente hoje a 7, 10 reais, coisa assim. Ele falou, troque tudo, compre tudo, em todo esse dinheiro em revistas e vai salvar por aí, vai salvar para as pessoas. E ela foi, só comprou 4 revistas. E foi de casa em casa, chegou na última casa, aqui na Avenida do Café. Aí, estou com a campanha, a mulher, pois não, revista da Seitianoye. Um minutinho só. Desceu correndo e falou, ai, que bom que você veio, muito obrigado. Eu assistia todo domingo as palestras lá na sede central, meu marido morreu, eu não pude mais assistir, e que bom que você veio, entra aqui, entra. Aí ele entrou, sentou na mesa da cozinha, sentou na cadeira da cozinha, e era do outro lado. Me diga, onde você mora? Eu moro na rua. Então você vai morar comigo, porque eu estou sozinha, porque meu marido morreu, você vai ganhar a casa. Né? Quando foi com uma revista para divulgar. Tudo isso é consequência de dá e receberás. Né? Então, baseado no modo de vivende, baseado na correta filosofia de vida, no correto modo de viver e no correto modo de educar, organizamos movimentos concretos que dominem doenças e todas as demais formas de sofrimento humano para construir na face da terra o reino dos céus de amor mútuo e cooperação. E acabou o tempo. Muito obrigado. Desde que os seminários presenciais da Seitianoye voltaram, eles já deixaram momentos inesquecíveis nos corações dos participantes. E agora, no mês de julho de 2022, novas memórias nos esperam. Já temos novos seminários programados em diferentes academias de treinamento espiritual pelo Brasil. Cada um deles com a própria temática, programação, equipe de orientadores e experiências. Vamos ver os seminários deste mês? Nos dias 2 e 3 de julho, teremos o seminário Comande Sua Vida com o Poder da Mente na Academia de Minas Gerais. Nos dias 9 e 10 será o seminário em comemoração dos 40 anos de fundação da Academia de Santa Tecla. Já nos dias 16 e 17 é a vez do Seminário do Perdão na Academia de Santa Fé. E nos dias 30 e 31, o Seminário do Perdão chega à Academia de Santa Tecla. Enquanto no mesmo fim de semana, temos o seminário A Arte de Viver em Família na Academia de Biúna. E também o seminário Ressignificando o Seu Papel na Vida em idiomas português e japonês na Academia de Curitiba e na Academia da Amazônia. Acesse o portal www.sni.org.br para conferir as informações de cada evento. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Muito obrigada. Florianópolis, em setembro, terá uma razão a mais para ser chamada de paraíso. O 7º Encontro Nacional para Casais da Seitianoye do Brasil marcará a época e deixará legados. O tema Amor a Dois proporcionará um daqueles momentos de encanto que só a Seitianoye é capaz de oferecer. Serão experiências cercadas das mais belas energias naturais, das águas e da verdade homem, filho de Deus, das enseadas e da reverência à vida, e desfrutando do lugar diante do qual não fica muito claro onde termina a paisagem ou começa o Espírito de Deus. É ali que os casais viverão horas de intensa magia. E como a ornar os abraços que celebrarão a dois a natureza verdadeira da vida, eis a fascinante Florianópolis. É onde história, cultura e gastronomia desafiam os sentidos, a magia e os mistérios das águas cristalinas. Uma imutável paz enquanto se aprecia as dunas se movendo em direção ao pôr do sol. Cidade de qualidade internacional reserva aos seus visitantes
A delicada fusão entre inovação e natureza, dinamismo e paz de espírito, referência em preservação ambiental e turismo de alto padrão. E o que dizer do Costão do Santinho? Um lugar para não saber se o paraíso veio veranear ou se você carregou o verão consigo e chegou no paraíso. Com acomodações amplas e cheias de vida, os espaços recepcionam também o seu espírito. Piscinas internas ou banho de mar, relaxar no spa ou simplesmente navegar, atendimento requintado e contato in natura com os 4 elementos da natureza. Enfim, para onde se olha, a vista não dá conta de todas as belezas e por onde se passa, o corpo não consegue abarcar somente com os sentidos. Experiências que por si mesmas só podem ser plenamente vividas se forem a 2. É o abraço dos casais da Seicho-no-Ie num lugar que Deus abraçou e deu os contornos do seu próprio espírito. 7º Encontro Nacional para Casais da Seicho-no-Ie do Brasil. Costão do Santinho, de 1º a 4 de setembro de 2022. Orientadora responsável, preletora da sede internacional Marie Murakami. Preletores adjuntos, coordenador nacional do Departamento de Casais da Seicho-no-Ie do Brasil pela Associação Fraternidade, preletor em grau master Eurico Fleury. Coordenadora nacional do Departamento de Casais da Seicho-no-Ie do Brasil pela Associação Pomba Branca, preletora em grau júnior Marisa Batista da Silva Negrão. Florianópolis em setembro terá uma razão a mais para ser chamada de paraíso. Entre em contato através dos telefones 0 operadora 11 5014 2299 ou 0 operadora 11 5014 2257 ou entre em contato através dos e-mails pombabranca@sni.org.br ou fraternidade@sni.org.br ou numa regional mais próxima de você. Aguardamos por você. Muito obrigado!